Muito bem, meus amigos, o Juventude ficou no 0-0 com o Atlético, lá na Arena MRV. Pela ótica da urgência, pode não ter sido um bom resultado. Pela ótica de que todo ponto é válido, eu acho que o Juventude tem que, de certa forma, entender como um resultado positivo. Vou falar sobre esse jogo, analisando os pormenores do 0-0 lá na capital mineira. Para Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Você pode chamar no WhatsApp no 54 981 340798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição e qualidade em ar comprimido, com lojas em Caxias e Bento. Fone WhatsApp 54 992 34 2129 e no Instagram, @Evolusul Compressores. O negócio é o seguinte, o Juventude ele foi até o estádio do Atlético, a bonita Arena MRV, para pontuar. Quando eu falo para pontuar, é não voltar de maneira alguma de BH sem pelo menos um ponto. Garante o ponto e, se tiver uma brecha, vai colocar no plural buscando uma vitória. O Juventude fez um jogo de controle contra o Atlético Mineiro. Ele abriu mão de jogar, abriu mão de propor. Ele, quando tinha espaços, contra-atacava, mas não teve muitos espaços. Então, o que nós vimos hoje foi um jogo com, deixa eu fazer os cálculos aqui, 107 minutos, 90, mais 17 de acréscimos entre primeiro e segundo tempo, 107 minutos de resistência. Uma ou outra tentativa do Juventude, me recordo de um chute fraco do Enio de entrada da área no primeiro tempo, uma cabeçada do Babi no segundo e também um chute de fora da área do Igor Formiga, mais ou menos por aí. E o Atlético teve bola cabeceada pelo Rony na trave, teve conclusão do mesmo Rony no segundo tempo na trave, teve ele chutando para o goleiro salvar. O Atlético teve mais volume ofensivo. Não foi um manancial de chances, mas teve sim chances para vencer o jogo o Atlético. O Juventude, dentro do que se propôs, ele acabou sendo premiado com o goleiro Jandrei fazendo uma grande noite, e eu repito, ele reduziu as jogadas de ataque do Atlético. O Juventude não foi esmagado pelo Atlético, não foi aquele jogo em que o adversário teve 500 chances, mas teve umas 2 ou 3 bem claras para marcar. Assim mesmo, acho que dentro da proposta estabelecida pelo Juventude, de marcar prioritariamente para depois jogar, eu acho que o Juventude teve sim a sua estratégia coroada com o resultado buscado. E eu repito, primeiro buscar um ponto e, se possível, pontos. Não conseguiu pluralizar, mas vai trazer para Caxias do Sul um pontinho que, se somado a mais 3, por exemplo, contra o Fortaleza, pode ser fundamental. O Carpini, de certa forma, surpreendeu na escalação inicial. Ele colocou o Juventude com 4 no meio em algum momento, mas na maioria do tempo com 3 zagueiros. O Daniel Peixoto, que pouco jogou pelo Juventude desde que veio, foi o substituto do Kaique, e ele formando uma linha de 3 zagueiros com o Luan Freitas, de boa participação, e com quem? Cipriano. Essa talvez, para mim, tenha sido a maior surpresa. O Daniel Peixoto, a surpresa porque ele não vinha jogando tanto, mas ele também teve longo tempo lesionado. Mas o Cipriano, até 2 rodadas, quando o Juventude precisava de um zagueiro, o Carpini preferiu optar pelo Kaique improvisado contra o Mirassol. E hoje ele foi alternativo. Mas eu tenho que ser justo. Dentro do que foi proposto, o Cipriano fez um bom jogo. É muito fácil criticar o Cipriano, porque o histórico dele no Juventude não é bom. Mas se eu for aqui fazer um comentário analisando o jogo e não dizer que ele, junto do Luan Freitas e do próprio Daniel Peixoto, que foi o companheiro, e depois, na reta final, quando entrou o Rodrigo Sama, se eu não elogiar também o Cipriano, eu vou estar cometendo um grande erro. Então eu acho que, dentro da proposta defensiva, o Juventude foi bem. Quem mais ficou devendo? Os atacantes. Porque foi 0-0? Não, porque numa proposta defensiva, talvez o indicado fosse que eles fossem os responsáveis por reter mais a bola na frente. Não conseguiram, e isso acabou, sim, causando um pouco mais de sufoco para o Juventude. Ainda assim, volta com um ponto.
Agora o negócio é dar uma chulhadinha na rodada, secar os adversários para que eles não ganhem muita distância. Contra o Atlético ele manteve os 6 pontos. E final de semana, inegociável, conseguiu um bom resultado diante do Fortaleza, adversário direto, no estádio Alfredo Jaconi.